Olá pessoal, hoje eu poderia vir aqui, né, e falar sobre Copa do Mundo, mas gente, eu já tô enjoado de ouvir falar sobre Copa do Mundo, né? A gente podia ir mais longe, então eu resolvi falar sobre um assunto totalmente diferente e voltar, né, com as questões de ciências humanas, né? E hoje eu vim falar um pouco sobre a vida do Karl Marx e um pouco sobre os modos de produção que é, são os mais famosos da história e que a gente estuda nas outras áreas das ciências humanas, que são o capitalismo, socialismo e comunismo. Bom, o Karl Marx ele era um filósofo muito adepto ao comunismo, né, é a, que é um modo de produção que tem como ideologia, né, por trás desse modelo de administração, uma sociedade igualitária, enquanto o socialismo ele é, permeia uma sociedade que luta por classes e o capitalismo é uma sociedade que gira em torno do capital. E o Karl Marx, entre as obras que ele escreveu o Manifesto Comunista, que criticava bastante o capitalismo, né? Eu não cheguei a ler, mas eu fiz uma pesquisa rápida e na pesquisa falava que criticava bastante o capitalismo, né? O capitalismo, ele, falando né, um pouco dele agora, ele se consolidou na Revolução Industrial, que teve ali seu início, salvo engano, no século XVIII. E no Brasil foi um, uma revolução tardia, né? Mas, porém rápida, quanto, quando começou. E nós temos também a Rússia, né? Que antes ali em 1917 era chamada de União Soviética, que teve ali como, não sei se era um regime presidencialista, né? Só sei que foi depois da que o czar foi deposto. O czar, para quem não sabe, ele era um imperador que antecedeu o um M, né? Que foi aquela
pessoa que tinha como seu lema pão, paz e terra, que acredito eu que faz muito tempo, né, gente, que eu estudei isso, já tem pelo menos uns, vamos colocar aí uns 6 anos, né? Foi lá em 2020, no nono ano que eu estudei, que foi sobre a Revolução Russa, né? E por ter muito tempo eu vou colocar aqui que por dedução o lema do Lenin de ser pão, paz e terra é o que hoje pão a gente tem como insegurança alimentar, que ele deve ter melhorado isso. Eu não estou dizendo que naquela época era uma insegurança alimentar, mas talvez era o que as pessoas estavam passando, mas com outro nome, ou talvez quase a mesma coisa, ou um exemplo, né? Bem hipotético. E talvez a Terra era algo para a questão ali do reforma agrária, a questão do feudalismo naquela região talvez. E a questão de paz é porque ele queria apaziguar lá na União Soviética depois que o czar foi deposto, né? Ele abdicou, ele saiu do trono dele. E na China nós também temos ali um governo que gosta desse comunismo. E agora eu vou expor aqui uma opinião pessoal. Você vai me perguntar assim, Vitor, você é adepto do comunismo? Eu não sou não, galera. Por quê? O comunismo ele pode ser algo bonito na teoria, mas na prática não é muito bom. Por quê? Quando eu olho pro comunismo, que apesar de ter como ter entre suas características uma sociedade que prega a igual a que tende a ser uma sociedade igualitária, eles têm como característica criticar o capitalismo. E por que eu sou contra isso? Porque o capitalismo, ele, pra mim, ele é a única forma de você sair de um, entre aspas, estamento que você tinha ali, por exemplo, na antiguidade, e na antiguidade ali, Mesopotâmia, você subir de vida, né?
Fora que, além disso, você tem que pensar nos dois lados da moeda, não só no empregado, como no empregador. Porque o empregador ele pode ser um explorador, pode, mas ele também pode ser uma pessoa que precisa dos serviços daquela outra pessoa e ser um ser humano que também, além de precisar do serviço daquela outra pessoa, paga aquela outra pessoa direitinho, gasta muito, mantendo aquela pessoa no serviço e ainda tem que se manter a família dele. Então, para fazer essas duas coisas é muito complicado. Então, você além de pensar no empregado, você tem que pensar no empregador, né? Não naquele que é um explorador, mas naquele que somente precisa da pessoa e precisa se manter, né? Também. E é essa a minha opinião.